E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou atender mais uma vez um inscrito aqui no canal e eu vou fazer um vídeo sobre natação e o coração. Até rimou, né? Vamos falar sobre o coração. Bem, vamos começar falando das principais doenças que afetam o coração. Tem dezenas, né, se não centenas. Mas eu fiz uma classificação aqui que eu acho que é relativamente boa e nós vamos falar em cinco importantes grupos. Primeiro vamos falar das doenças do músculo cardíaco propriamente dito. A primeira são as doenças de natureza coronariana, que são as doenças que afetam aquelas coronárias, aquelas artérias que irrigam o próprio músculo cardíaco. O músculo cardíaco, apesar de estar encharcado sempre de sangue, não aproveita o oxigênio desse sangue. Ele precisa ter as suas próprias artérias, que se ramificam em arteríolas e capilares, né? Então, e o nosso coração tem 3 artérias coronárias importantes, as mais importantes. Então, o primeiro grupo de doenças são das doenças coronarianas, que afetam essas coronárias. Normalmente, falta de elasticidade, e são que a gente chama genericamente de aterosclerose, que afetam a sua elasticidade e o seu calibre interno, elas vão entupindo e tal. O segundo grupo de doenças cardíacas são o grupo de doenças de natureza valvular. São doenças que afetam o funcionamento das suas válvulas. O coração tem pelo menos 2 válvulas muito importantes, a tricúspide e a mitral, né? E a eficiência dessas válvulas é importante. Então, outro conjunto de doenças significativo são as doenças de natureza valvular. Está incluído aí os sopros, o mau funcionamento das válvulas, ou de uma das suas valvas, ou de mais valvas, né? Terceiro grupo de doenças são as doenças de natureza rítmica, que são as arritmias, né? O nó sinusal do coração, que é aquele nódulo nervoso que emite os impulsos nervosos para o coração bombear, ele sofre umas panes e o ritmo do coração sofre uns descompassos, e com isso o indivíduo tem sintomas de cansaço, de dores, enfim, essa coisa toda. Então, esse é o terceiro grupo. Depois nós temos mais 2 doenças que eu acho importante dizer nisso, porque são muito comuns, mas não são doenças propriamente do músculo cardíaco. Uma são as hipertensões. Hipertensão é uma doença, na verdade, sistêmica. Inclui o coração, mas inclui todo o nosso sistema de artérias e veias. O indivíduo tem aquela pressão que fica significativamente acima dos 12/8. Então é uma doença, vamos assim dizer, mais sistêmica do músculo cardíaco mesmo. E eu separei uma quinta doença que se chama déficit de elasticidade cardíaco. E eu separei essa doença, eu falei, mas professor, essa doença é do músculo cardíaco, ela não deveria estar naquele primeiro grupo? Ela é diferente porque ela é uma doença própria da senescência. Senescência é envelhecimento natural, envelhecimento fisiológico, envelhecimento normal. Senescência é diferente de senilidade. Senilidade é quando, por causa do avanço da doença, do avanço da idade, existem doenças que são mais frequentes. Esse estado de doenças típicas de uma idade avançada, a gente pode chamar de senilidade, mas senescência não, senescência é envelhecimento do músculo cardíaco. Então esse déficit de elasticidade cardíaca é o coração velhinho. Não é uma doença, não tem o que fazer, não tem termos assim, mas é envelhecimento só, por isso que eu deixei ela à parte. Então tem esses 5 grupos: as doenças de natureza coronariana, as de natureza valvular, as de natureza rítmica, a hipertensão arterial, né? E o déficit de elasticidade cardíaca. São as 5. Por que eu fiz
Por que eu organizei as coisas assim? Por que eu fiz esse elenco de doenças assim? Para dar uma organizada naquilo que a gente entende, né, daquilo que a gente sabe, e para dizer que em praticamente todas elas, a atividade física é bem-vinda. E dentre as atividades físicas muito bem-vindas, por ser gradual, por não ter impacto, a gente pode usar muito com alunos já mais velhos e de terceira idade, é a natação. Natação especialmente recomendada como atividade física para quem tem esses problemas cardíacos, sejam doenças, seja esse déficit de elasticidade, a gente precisa fazer atividade física. Só que para fazer atividade física precisam estar presentes dois fatores importantes. Primeiro, que essa doença física deve estar controlada. O indivíduo deve ter o seu cardiologista, o cardiologista está ciente, fez todo o tratamento prévio, seja ele qual for, tratamento cirúrgico, tratamento com condutas ambulatoriais, como aplicação de stents, medicamentoso, tratamento com remédios. A doença deve estar controlada. Controlada. Não é porque você detectou num exame e tal e já vai fazer natação. Não, primeiro vai ao médico, o médico vai fazer o controle, muitas vezes esse controle leva algumas semanas para se estabelecer, e aí o próprio médico vai dizer, agora é interessante o senhor fazer alguma atividade física, caminhada, alguma coisa. E a natação, para quem sabe nadar, para quem teve o capricho de aprender a nadar, é uma opção muito interessante por não ter impacto, por ser uma atividade física muito agradável no calor, etc, etc, etc. E a segunda característica que tem que estar presente nessa atividade física é que tem que haver controle no momento da atividade. O indivíduo tem que estar se controlando o tempo todo. Via de regra, o indivíduo faz esse controle através da frequência cardíaca. E via de regra, a frequência cardíaca é controlada através daqueles frequencímetros, que o indivíduo põe aquela cinta torácica que capta os batimentos cardíacos e transmite para um reloginho. O indivíduo faz aula de natação com o reloginho. Já dei aula para vários alunos que nadavam com essa cinta torácica e o reloginho. Ele vinha nadando, até debaixo d'água ele olhava para ver a frequência cardíaca dele estar dentro do limite que o cardiologista estabeleceu. Tá? Então esses dois elementos têm que estar presentes. Um controle médico prévio, tem que estar controladinho, uma liberação do médico, e no momento de fazer atividade física, o indivíduo tem que ter esse controle. Eu falei desses frequencímetros com cinta torácica e relógio, mas o indivíduo pode também aprender a tirar a própria frequência cardíaca, que isso não é uma coisa simples de ser feito. Na agitação da água, aquela coisa toda, não é uma coisa. E a cinta é muito mais objetiva. Você bate o olho, está vendo lá o número, 110, 120 batimentos por minuto, 130, opa, cheguei no meu máximo. Meu médico falou para eu chegar no máximo nisso. Professor, vou dar um tempinho aqui, dar uma descansada, fazer umas respirações, aí baixou para 120, 110, aí ele continua e assim vai. Então esses dois elementos têm que estar presentes. E a atividade física, ela é muito importante para quem tem esses problemas, porque a atividade física traz em si duas consequências importantes. Primeira consequência da atividade física para quem tem qualquer tipo dessas doenças cardíacas é uma diminuição da resistência vascular periférica. Ou seja, o coração ele não precisa fazer muita força para bombear sangue para todo o corpo. O indivíduo que faz atividade física, ele tem as artérias bem estabelecidas, criam-se novas arteríolas, novas anastomoses, o indivíduo tem um território vascular mais desenvolvido do que o indivíduo sedentário. O indivíduo sedentário tem um território vascular, como a gente chama, mais restrito. E o indivíduo que é praticante de atividade física, com o território vascular mais desenvolvido, a resistência vascular periférica é menor, o coração faz menos força, né?
E a outra coisa que acontece também é que o coração, com o tempo, mesmo com frequências bem submáximas, como essa que eu falei, 120, 130 batimentos por minuto, com o tempo ele vai ganhando uma certa hipertrofia, aquele déficit de elasticidade, o coração se enche de novo para bombear, se enche de novo para fazer o bombeamento. Ele trabalha um pouquinho desse déficit de elasticidade e ele diminui o ritmo desse envelhecimento cardíaco, é uma coisa interessante de fazer. Então toda a circulação fica mais eficiente, o coração fica um pouquinho mais forte e um pouquinho mais elástico, e o território vascular dele fica mais desenvolvido, a circulação dele fica mais eficiente. Aí a pressão arterial cai, aí as chances dele ter doenças ateroscleróticas diminui, dele ter problemas com válvula diminui, as válvulas são menos solicitadas, porque o coração está fazendo menos força, está sendo mais eficiente, está fazendo menos força, problemas e problemas de arritmia também, o coração bate mais devagar. O indivíduo treinado, tanto em repouso como em atividade física, tem uma frequência cardíaca mais baixa. Então a atividade física é recomendada e em especial a natação. Claro, vou puxar a sardinha para minha brasa. Agora, uma coisa interessante. Quem trabalha com isso já deve ter ouvido falar das famosas fórmulas de prescrição, essa coisa toda, para que o profissional de educação física possa acompanhar e até ajudar a calcular qual é a zona alva, essa coisa toda. Tem que lembrar o seguinte, por causa da pressão, exatamente da pressão hidrostática que o corpo humano sofre, qualquer corpo, né, de ser vivo, sofre quando está dentro d'água, existe um fenômeno que é o seguinte, a frequência cardíaca dentro d'água, ela sobe com muito mais dificuldade. Você fazendo o mesmo esforço fora d'água e dentro d'água a frequência cardíaca é mais baixa do que fora d'água. Então você pode usar aquela escala de Borg, aquela escala de esforço de Borg. Quem é da educação física está entendendo tudo que eu estou falando. Quem não é, talvez não entenda tudo, mas sabe a escala de esforço de Borg? Você pode estar fazendo o mesmo tipo de esforço fora d'água, sua frequência, você vai checar, está 180. O mesmo esforço dentro d'água, 140, 145, não chega a 160. Então tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes o indivíduo está fazendo um certo esforço e o que ocorre é que o músculo cardíaco não responde da mesma maneira quando está dentro d'água. Ele responde mais discretamente por efeito da pressão hidrostática. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Por hoje era isso, né? Eu não quis dar uma aula aqui de fisiologia cardíaca, uma coisa muito sofisticada, porque eu sei que muitos dos meus inscritos não são da área, mas eu quis apenas dar um panorama e explicar por que é interessante identificar as doenças cardíacas, controlá-las e com a liberação médica procurar fazer uma atividade física como a natação para procurar ter uma boa qualidade de vida o maior número de anos possível. Nossa população está se tornando cada vez mais envelhecida, mais longeva. Hoje em dia, outro dia eu vi um jornal de 1903 chamando uma senhora de 43 anos de velhinha. A manchete. O ônibus pegou uma velhinha de 43 anos. Em 1903. Ou se eu chamar uma mulher de 43 anos de velhinha, todo mundo vai estranhar, né? Hoje a população nossa está mais envelhecida. Tá bom, gente? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui, ativa o sininho, divulguem o nosso canal, mandem o link desse canal para os seus amigos, né? Pessoal que gosta de atividade física, não é só natação, não é atividade física em geral, né? Tem gente que mesmo corredores, ciclistas, gente que faz ginástica, gosta de saber um pouquinho mais sobre a natação, esporte que no verão pelo menos eles curtem, né? Acho interessante que vocês façam isso. Tá bom? Fiquem sempre com a gente, mandem suas dúvidas e sugestões como essa aqui. Isso aqui foi sugestão de inscrito. Tchau!